Fala, meus amigos, estamos começando aqui mais um vídeo do canal e hoje nós vamos tentar completar a reflexão que a gente começou no vídeo passado, né, falando sobre o que é arte, né? Essa pergunta gigantesca aí, né? Então, rapidamente, duas questões iniciais aqui. Primeira, tem as três perguntas que eu fiz, né, para vocês: se a palavra Picasso, né, num veículo, ela é arte; se o quadro na sala de uma empresa de agrotóxicos é arte; e se uma metáfora, né, saindo da boca de um extremista de direita é arte, tá? Depois que acabar o vídeo, vocês me respondam isso, né, se vocês puderem aqui, quem quiser participar. E depois eu até lanço também a questão no Facebook lá para a gente tentar ver o que a galera vai dizer, tá? E a segunda questão tem a ver com o Alexander, que é um amigo lá do Facebook, que sugeriu que eu colocasse a bibliografia dos vídeos aqui no Facebook, né? E também no próprio YouTube aqui, tá? Então vou fazer isso, que é uma dica bem legal que ele deu aqui pra gente. Obrigado aí, Alexandre, pela dica. E eu vou fazer isso, tá? Colocar a bibliografia tanto no vídeo do YouTube quanto no vídeo do canal, também no Facebook, tá bom? Então vamos voltar à questão, né? O que é arte? A gente no vídeo passado falou dos gregos, fez aquele, né, sobrevoo até o romantismo, depois modernidade, vanguardas, né? E paramos naqueles textos lá do Roland Barthes, do Cioran e do Benjamin, né? Falando sobre essa coisa da ruptura, né? Então, antes, vamos retornar rapidinho aqui para poder falar do Goethe, tá? Para a gente poder entender um pouquinho mais sobre essa questão da ruptura, tá? Que tem a ver com o sentido do que é arte, essa mudança de sentido da arte grega, do sentido grego do fazer, para a ideia de ruptura e depois para os outros sentidos que a gente vai trabalhar aqui, para as pós-vanguardas e para a arte contemporânea, tá? Então, nesse trabalhinho aqui chamado Ensaios sobre Literatura, que eu resenhei outro dia aqui no Facebook, o Goethe vai fazer uma análise comparada para poder estabelecer distinção entre a tragédia grega e o drama do Shakespeare, né? E aí, enfim, ele fala um monte de coisa interessante. Quer dizer, a tragédia grega, o protagonista da tragédia grega é o destino. Quer dizer, o roteiro de vida dos personagens já está escrito pelo destino, né? Essa é a questão da tragédia grega. E o drama do Shakespeare, ele faz uma alteração sutil nisso. Quer dizer, o destino sai do papel de protagonista e os personagens começam a flutuar de uma forma um pouco mais independente disso, né? E não é à toa que aparece um personagem como Hamlet, que diz aquela velha frase dele, né? A famosa frase dele, que é a ser ou não ser, eis a questão, né? E obviamente que essa frase jamais poderia ser dita numa tragédia grega, né? Porque ser ou não ser eis a questão não era uma questão para quem estava, né, sob a batuta do destino, né? Enfim, então essa é uma mudança ali que já é sutil. E aí isso vai migrando e tal, chega no século XX, tem as vanguardas que a gente já falou, né, que é a palavra francesa, que representa essa coisa de romper realmente, né, é a comissão de frente do exército. Então essa ideia de ruptura, que é muita característica de todos aqueles movimentos ali, futurismo, cubismo, dadaísmo, expressionismo alemão, né, enfim, o surrealismo, né, e todos eles. E aí, quer dizer, essa ideia de ruptura ela começa a ficar tão atuante, que os próprios artistas da arte moderna começam a romper com a arte moderna, né? O Salvador Dalí é um deles, e ele escreve esse libelo contra a arte moderna, tá? Já na década de 40, se não me engano. E aí ele sugere, inclusive, um rompimento com a arte moderna, que na concepção dele era uma arte que estava começando a migrar para uma espécie de feio, né? O feio estava se tornando arte, e aquela habilidade antiga que era característica, né, dos grandes artistas estava se perdendo, né? E aí ele sugere um retorno, né? Tem uma frase dele aqui interessante que ele sugere, enfim, eu não lembro de estar agora, mas ele sugere um retorno, né, à arte do Vermeer, né, e de outros pintores anteriores, que é um certo conservadorismo do Dalí, mas ao mesmo tempo ele está chamando a atenção para um aspecto importante. Quer dizer, né, a ideia de ruptura por si, né, é arte, né? Não tem que ter mais coisa aí nesse jogo, né? E aí a gente entra para essa grande questão, né? Porque nesse momento é que começa a se refletir de fato os excessos da ideia de ruptura,
né? E começa a se perceber, inclusive, que certos movimentos que aparentemente eram meramente ruptura tinham outros aspectos, né? O Pedro Duarte chama atenção para isso nesse livro aqui, A Palavra Modernista, tá? E ele vai dizer o seguinte, né? Aqui na página 160, ele vai dizer: o modernismo no Brasil foi um movimento tanto de ruptura destrutiva quanto de preservação construtiva, né? Então, se você pega, por exemplo, o Macunaíma, que é o exemplo, né, um dos mais importantes do período, o Macunaíma rompe com aquela coisa gramatical da linguagem escrita e insere ali dentro linguagem falada, gírias e tal, né? Uma coisa mais dinâmica, ali no sentido de uma proximidade com a linguagem falada. Mas, ao mesmo tempo, ele resgata várias figuras do folclore, né? Que estavam esquecidas ou não eram nem citadas por um certo academismo que tinha na época, que era uma coisa muito elitista, né? Então é um movimento tanto de ruptura quanto também de construção, né? E aí essa coisa de perceber que não é só ruptura, mas também construção, chama atenção para os artistas e para os críticos para essa coisa de que a arte começa a migrar para uma forma mais de mescla, né? E de mistura de gêneros, de linguagens, né? Isso vai desembocar, por exemplo, na Bossa Nova, né? Tá aqui o livro do Buca Domênico, Breve História da Bossa Nova, também é uma ótima dica aqui para vocês, tá? E, dentre outras coisas, ele vai ponderar o seguinte aqui, né? Que a base da Bossa Nova é exatamente isso, né? Quer dizer, uma mescla do samba carioca com o jazz americano, né? Norte-americano. Então é isso, essa ideia de mistura, que é a característica da Bossa Nova, começa a flutuar para uma série de movimentos, né? E isso já é uma característica do que é a arte para aquele momento pós-vanguarda, né? Isso fica ainda mais claro para a gente quando a gente lê o livro do Caetano Veloso, né? O Verdade Tropical, tá? Nesse livro, Verdade Tropical, o Caetano faz um inventário aqui crítico, né, da história da arte brasileira no século XX, né? E ele vai falar, né, tanto do modernismo, né, do Oswald, da antropofagia, quanto dos movimentos posteriores que foram influenciados pela antropofagia, pelo modernismo brasileiro de maneira geral, né? Como a poesia concreta, o teatro oficina, né? E a própria Tropicália, né? Que o Caetano é um dos fundadores, né? E essa ideia de Tropicália, que ele funda junto com Gilberto Gil e outros artistas, tem como característica principal o quê? Né? O que ele chama aqui num dos trechos do livro de sincronia ou sincretismo, né? Que é justamente essa coisa da mescla, da mistura de gêneros, de linguagens, né? E aí ele vai pegar referências no rock americano, nos Estados Unidos, ele vai pegar referências nas artes plásticas, no cinema, do Godard, enfim, né? E vai fazer essa coisa, essa grande mescla de discursos, de linguagens, de gêneros, que é a Tropicália, né, brasileira, tá? Então, essa lógica, então a gente já percebe aqui que existe uma modificação, né? Quer dizer, o que era arte, o que era um fazer técnico para os gregos, se transforma numa ideia de ruptura a partir dos românticos, especialmente na modernidade, né? E depois da modernidade começa a ganhar um outro sentido. A arte não é mais só ruptura, tem que ser uma mistura, né? E, enfim, na literatura, essa mistura começa a comparecer, por exemplo, numa certa eliminação das posições de autor e leitor. O Borges, aqui nesse livrinho, sobre a filosofia e outros diálogos, que tem várias entrevistas dele para o Oswaldo Ferrari, que é um livrinho muito bacana, né? São 2 edições de entrevistas do Borges, da editora Edra. Numa página que ele diz, na página 215, ele tem uma citação dele que ele diz, né? De alguma forma, o leitor é o poeta. Eu escrevi há muito tempo que quando lemos Shakespeare, somos, pelo menos momentaneamente, Shakespeare, né? Inclusive, essa ideia dele, né, do leitor, né, quando a gente lê o Shakespeare, a gente é um pouco Shakespeare, certamente foi uma das bases para ele escrever o grande conto dele, um dos grandes contos dele, que é o Memória de Shakespeare, né? Então, quer dizer, essas fronteiras entre leitor e autor começam a perder ali, né, a sua posição fixa e começa a se misturar, uma mistura, né, que é uma das bases da arte pós-vanguarda, tá? Essas características, né, ficam bem claras também nesse livrinho muito bacana aqui do Marco Gianotti, que é o Breve História da Pintura Contemporânea, tá? E ele fala aqui, tem 2 citações que eu acho interessante de fazer aqui dele, tá?
na página 92, ele diz exatamente o seguinte aqui, ele diz: ao percorrer os museus e as bienais sobre a arte contemporânea, vemos dois procedimentos básicos nas operações artísticas, a colagem e a mistura dos gêneros e técnicas, né? E no final das contas, isso são dois nomes para a mesma coisa, né? Porque a colagem é uma mistura, né? É um tipo de mistura, tá? Só que é o seguinte, aí entra um ponto crítico aqui que a gente vai fazer nesse momento, tá, da reflexão. Na página 89, ele cita um autor chamado Pareizon, que diz o seguinte, olha a citação dele: essencial na obra de arte não consiste no ser imagem ou sinal, mas no ser uma coisa, um objeto, uma realidade. Fazer arte significa, em primeiro lugar, realizar. É só secundariamente que ela é significação ou expressão ou qualquer outra coisa, né? Quer dizer, então, se fazer arte significa, em primeiro lugar, realizar, fica parecendo que arte é qualquer coisa, basta realizar, né? E aí só secundariamente aquilo ganha algum sentido e tudo mais, né? Quer dizer, isso procede? Isso faz sentido ou não, né? É uma questão que começa a se problematizar ali, porque também tem o seguinte, essa coisa de mistura, né? Quer dizer, se a ideia de mistura é o que representa o que significa arte, qualquer mistura é arte. Isso procede? Faz sentido? Vamos continuar refletindo para a gente ver até onde isso vai, tá? De qualquer maneira, como a gente viu também no vídeo anterior, né, desses movimentos de vanguarda mais importantes foi o dadaísmo do Marcel Duchamp, que sugere exatamente que sugere o ready-made, né, o que eles chamam de ready-made, que é exatamente essa modificação ele pega um objeto cotidiano e altera o sentido comum desse objeto e transforma ele, né, numa situação terceira ali, né, que seria esse objeto comum ressignificado, né, e transsignificado, vamos dizer, né. E aí, né, isso começa, isso é um dos grandes momentos em que a arte sai, né, daqueles circuitos fechados das exposições, naquela coisa hermética, né, e elitista, e começa a ganhar várias outras possibilidades no cotidiano, tá? E aí isso vai desembocar numa quantidade gigantesca de movimentações que são pós-vanguarda, mas que carregam ali essa questão, né? Não só de sair, de romper com esses circuitos fechados, mas também de misturar a ideia de arte com o cotidiano, né? Vamos falar de pelo menos dois movimentos interessantes nesse sentido aqui, né? Vamos ver o tempo. Então, o primeiro deles é o situacionismo francês, do Guy Debord, está aqui, Sociedade do Espetáculo, né? E o que é o situacionismo francês? O Debord funda a Internacional Situacionista, junto com o poeta Raoul Vaneigem e outras figuras lá, e aí ele começa a tentar produzir situações críticas, né, para poder contrapor o quê? O capitalismo, na sua forma que ele chama de sociedade do espetáculo, né, que é a transformação do mundo em mercadoria, enfim, né, e ele vai tentando criar situações críticas ali que, né, contraponham essa radicalidade, essa hegemonia, né, da forma mercadoria, tá? E vocês podem entender bem essa questão do Debord nesse outro livro aqui também, que é do Anselm Japp, um filósofo alemão chamado Guy Debord, justamente, no qual ele fala não só sobre aspectos ali das movimentações críticas do Debord, mas do próprio movimento situacionista também e de outros autores, tá? Então, enfim, esse situacionismo francês é uma mistura do conceito de arte, da ideia de arte tradicional ou moderna, né, com o cotidiano, né, de uma maneira inclusive política, tá? E o Debord é um dos grandes precursores, um dos grandes motivadores do Maio de 68 na França, né, que foi uma movimentação crítica importante ali naquele período, tá? E um outro movimento que acontece mais ou menos na mesma época, né, e ali, né, caminhando também para o futuro, é a contracultura norte-americana, né? Os movimentos da contracultura norte-americana, que inclusive os hippies, né, e tal. E um dos livros mais interessantes nesse sentido, para poder situar essa questão, né, é esse aqui, o Caos, Terrorismo Poético e Outros Crimes Exemplares, do Hakim Bey, que é um escritor da contracultura americana, tá?
Ele sugere várias coisas interessantes aqui, como não só a ideia de terrorismo poético, né? Mas também a ideia de anarquismo ontológico, a ideia de utopias piratas, né? Ele sugere até que, né, que a pessoa, para um ato artístico, seria entrar num caixa eletrônico e cagar lá dentro para deixar, né, as fezes ali e, de certa forma, contrapor aquela pureza meio que, né, blasé e hermética, né, da estética ali do caixa eletrônico, enfim, né? E o inimigo né, desse terrorismo poético aqui do Hakim Bey é exatamente o capitalismo, é exatamente, né, essa ditadura do dinheiro e tudo mais, né? Então é um livro muito interessante, que inclusive chama atenção para outras perspectivas aí, nessa ideia de utopia pirata é interessantíssima, né? É um livro sensacional, assim, tá? E aí a gente chega na arte contemporânea, né? Depois da contracultura, depois né, do Maio de 68 na França, a gente vai chegando mais para perto aqui da gente, que é a coisa da arte pós-moderna e tudo mais, né? E alguns livrinhos aqui para situar essa questão. Esse aqui é um texto que tem aqui nesse livro, que é O que Resta, Arte, Crítica de Arte, do Lorenzo Mami, no qual é um texto chamado As Bordas, no qual ele fala sobre a questão das molduras, né? De como que a história da pintura, um certo tipo de produção dentro da pintura vai tentando furar, né, esse bloqueio da moldura e tentando produzir obras que coloquem a moldura em questão, né? Isso não é outra coisa senão essa ideia da mescla de gêneros, né? Isso é uma espécie de circunstância ali dessa movimentação da obra tentando sair e se comunicar com o mundo, né? Enfim, isso fica muito claro na literatura, né? Nesse romance aqui do Henrique Vilamata chamado, né, Não Há Lugar para a Lógica em Cassel, né? O Henrique Vilamata, que é um escritor espanhol, ele é chamado para fazer uma experiência na feira de Cassel, né? Na cidade de Cassel, que chama-se Documenta, e a experiência é ele sentar num bar chinês que tem lá dentro da feira de artes plásticas e escrever um romance dentro da feira. É uma performance, né? E essa ideia de performance também carrega essa coisa da mescla, da colagem, da mistura de gêneros, né? E da própria ideia de arte em progresso, né? E a arte ali em loco, né? Quer dizer, inclusive mesclando a própria ideia de ensaio, a própria ideia né, de preparação, de processo, né, de preparação da obra com a própria obra, né? Enfim, e de certa forma é interessante isso porque é curioso pensar nisso, né? Porque a obra que a gente chama de obra, né, que é essa que constrói os edifícios, né, ela talvez seja mais contemporânea, o sentido dessa palavra ali talvez seja mais contemporâneo do que a ideia de obra no sentido antigo, né, que é a unidade fechada, né, daquela produção. Quer dizer, um livro é uma obra, né? A obra, na verdade, do prédio até a construção, ela é o próprio processo, né? E é esse sentido que está conectado com essa ideia do Vila-Matas ali fazendo o romance dentro da feira. Vamos ver o tempo aqui. E aí a gente chega em alguns aspectos definitivos aqui da questão, quer dizer, né, para o vídeo, né, evidentemente, porque essa questão continua sendo refletida. Mas para finalizar, a gente chega aqui em 3 questões importantes, né? A primeira é a seguinte: será que então, né, se a ideia de mistura passa a ser a regra do que é arte, então qualquer mistura é arte, né? Isso cria um problema conceitual que alguns autores vão começar a pensar a respeito, né? Um deles é o Frederick Jameson, filósofo norte-americano, nesse livro aqui, Pós-Modernismo, né? A lógica cultural do capitalismo tardio. Uma das questões que ele levanta aqui é a questão da homologia. Quer dizer, justamente isso, né? Se tudo é arte, se qualquer coisa é arte, né? Nada é arte, né? Porque, enfim, né? A ideia de mistura por si só, ela é arte, então isso justifica qualquer coisa, né? E isso é um problema que o Jameson reflete aqui. Esse livro é gigantesco, tem muitas reflexões aqui, né? Claro que isso aqui é apenas uma questão que eu pincelei que eu pensei aqui do livro, né? Mas enfim, essa é uma questão importante porque o que interessa para a gente aqui, quer dizer, se a mistura vira sinônimo de arte, qualquer mistura é arte? É uma pergunta que dá para fazer, né? E aí é uma questão que a gente tem que pensar, porque, por exemplo, né, os memes da internet são isso, né? Você pega uma figura humana ali, mistura com um bicho e tal, enfim.
né? Isso gera uma série de coisas, né? Isso sempre funciona de uma maneira diferente porque se você está pegando uma coisa para misturar com outra, é porque você não, né? Você está querendo criar alguma coisa diferente delas separadas, né? E essa diferença delas separada é arte por si só. Quer dizer, a gente teve o exemplo aqui na eleição no Brasil da tal mamadeira de piroca, né? Que foi aquilo que, né, uma das artimanhas de campanha do Bolsonaro para poder ganhar a eleição. Quer dizer, criou uma mentira, misturando duas coisas ali, né? Enfim, o órgão genital com a mamadeira, para poder dizer que aquilo era uma obra do PT e tal. E aí muita gente acreditou, muitos incautos acreditaram nessa mentira, né? E isso foi reproduzido inclusive na televisão, né? Enfim, e aí, quer dizer, ele ganhou a eleição baseado nessas mentiras, né? Então, isso, a mistura por si só é arte, é uma questão importante, né? E um outro livro que reflete esse problema também é esse livro aqui chamado O Enigma Vazio, do Afonso Romano de Santana. Até caiu aqui o negócio. Mas enfim, o Afonso Romano, num determinado ponto aqui do livro, na página 218, ele cita justamente uma frase do Duchamp, né, dizendo o seguinte, que esse livro aqui ele faz umas críticas ao Duchamp aqui, né, de novo aqui a capa, O Enigma Vazio, Impasses da Arte e da Crítica, né. E aí, em um determinado ponto aqui, ele faz uma citação do Duchamp que interessa para a gente aqui, para a gente praticamente fechar aqui o raciocínio, tá? Ele diz, o Duchamp fala o seguinte, afinal, a palavra arte significa etimologicamente agir e não fazer, né? Quando você age, você já é um artista, né? E aí continua, em outros termos, arte significa ação de qualquer espécie, para qualquer um, né? Mas nós, na nossa sociedade, decidimos distinguir o grupo chamado de artistas, né? Enfim, e outro não. Então, quer dizer, então tem um mérito aí nessa ponderação do Duchamp, porque ele está chamando a atenção para o fato de que artista não é só quem está ali, né, naquele circuito fechado. Qualquer pessoa pode ser um artista, isso é verdade que ele está falando, mas essa coisa de dizer que a arte é agir e não fazer, né, que distinção exatamente é essa? Né? Eu fui verificar no dicionário de sinônimos e a palavra agir, nesse dicionário de sinônimos aqui, né, que é um dicionário antigo já, mas muito bom, tá? Tá até bem velhinho aqui, né? Mas enfim, ele é grande e tal, tem bastante coisa aqui. A palavra agir tem 12 sinônimos. A palavra fazer tem 155, né? E um dos sinônimos da palavra agir é fazer. E um dos sinônimos da palavra fazer é agir. Então, quer dizer, fica uma coisa meio que sem distinção, né? Então, a gente cai naquela discussão, cai naquele problema que o Jameson reflete ali da homologia. Quer dizer, se tudo é arte, nada é arte. E realmente, basta uma ação qualquer para ser arte, né? Então, quer dizer, né, o sujeito chama, por exemplo, né, vamos fazer uma metáfora, né? O sujeito chama um negro de macaco, por exemplo, como acontece em jogos de futebol e tal. Isso é um deslocamento, é uma metáfora, né? No sentido estrito senso é uma metáfora. Mas é arte isso, né? Ou é uma ofensa, né? Um baixo nível ali, um preconceito e tudo mais, né? Quer dizer, isso é uma ação, e é uma ação que mescla, que faz metáfora, né? Então há que se estabelecer algum tipo de distinção aí, senão qualquer coisa serve para ser arte de maneira geral. Quer dizer, esse sentido de arte conectado com a ideia de fazer, ele cria uma espécie de homologia de fato, né? Quer dizer, qualquer coisa, qualquer ação é uma arte. Então, quer dizer, acaba até se perdendo esse caráter mais radical e de mudança, que é uma das características da arte, né? E aí, para fechar, duas referências aqui para terminar realmente, vamos ver o tempo aqui, né? Estamos chegando no final. Tem esse livrinho muito interessante da Priscila Arantes, que chama-se Arte e Mídia, que aí vai pegar um outro ponto dessa questão, que também tem a ver com o sentido contemporâneo do que é arte, né? Que aí aqui está conectado com a coisa do mundo virtual, da internet, e ela trabalha aqui vários temas interessantes, como o que ela chama de hibridação, que não é outra coisa senão uma mistura, né, de gêneros, linguagens e tal, a coisa da arte no computador, e um conceito que ela fala aqui também, que é o conceito de interestética, né, que é bem interessante também. Mas basicamente o livro fala sobre isso, e é muito interessante porque tem reflexões também sobre a coisa da autoria, né, autoria em rede, e que é inclusive um deslocamento, olha aquela coisa que o Borges pondera aqui sobre o leitor e tal, né? E é um livro muito interessante, então, da Priscila Arantes, Arte e Mídia, tá? E a última referência que a gente faz aqui é a esse livro que eu estou lendo, ainda não acabei de ler, tá?
do Giri Lipovetsky e Jean Serroy, que é a estetização do mundo, viver na era do capitalismo artista. Tá? O que ele está falando aqui basicamente é de um mundo onde as mercadorias de consumo, de produção, começam a virar arte. Né? A arte começa a impregnar tudo isso. Né? Quer dizer, a questão do adorno, né, das coisas, o adorno no sentido de enfeite, né, enfim, né, tudo isso começa a vigorar, e ele fala de várias coisas aqui. Eu não terminei de ler o livro ainda, estou na metade, mas uma frase interessante que ele diz aqui é o seguinte, né, que tem a ver com o que a gente está discutindo, que é o sentido da arte. Né? Na página 28, ele diz o seguinte: depois da arte para os deuses, que é a arte antiga, né, dos gregos e tal, da arte para os príncipes, que é essa arte do Renascimento até as prévias ali do romantismo, e da arte pela arte, que seria os românticos até a modernidade e tudo mais, triunfa agora a arte para o mercado, é o que ele diz. Né? E aí a gente tem, novamente, né, que refletir isso. Será que isso é verdade? Quer dizer, qualquer mercadoria de consumo é arte? Né? Então, se eu crio, novamente, né, vamos usar aqui o exemplo de novo do preconceito. Né? Se eu pego sei lá, né, a cara de uma figura célebre que é negro, né, e conecto com um corpo de macaco, boto para vender, isso é arte, isso é artístico. Né? Ou isso é preconceito, isso é, né, uma violência, é uma coisa reprovável. Né? Enfim, é uma questão para a gente pensar, porque senão, se a gente não pensa nessas coisas, qualquer ação acaba virando arte. Né? E se tudo é arte, nada é arte. Né? E aí eu faço a minha reflexão final. Tá? Vamos ver aqui o tempo só para fechar mesmo. O que seria arte para mim? Né? Depois de todas essas reflexões aqui. Eu fiz um vídeo recente falando sobre o que é filosofia, a partir da morte do Olavo de Carvalho. Tá? E eu retomo aquela questão ali. Então, para mim, a filosofia e a arte são a mesma coisa hoje em dia. Quer dizer, você estabelecer cortes para o que está muito repetitivo e estabelecer extensões para o que está muito simplório. Né? Então, por exemplo, a gente está vivendo um mundo hoje que é praticamente uma ditadura do fragmento. Né? Quase tudo funciona dessa maneira. Os vídeos do TikTok tem que ter 30 segundos, 1 minuto, né? Esses reels, que tem o seu valor, com certeza. O fragmento é uma coisa muito interessante, ele é uma espécie de... é um exercício artístico em certo sentido. Né? Os próprios românticos alemães criaram a ideia de Witz, né? Que a gente até faz aqui alguns videozinhos do Witz, estou há tempo sem fazer, vou ver se eu faço mais aqui. Porém, a gente está vivendo hoje uma certa ditadura do fragmento. Tudo é muito fragmentado, tudo é muito... Né, muito o Bauman chama isso de líquido, né, mas enfim, essa coisa do fragmento mesmo. Né? E aí, quando tudo começa a ficar fragmentário, né, o fragmento começa a se repetir como uma espécie de forma predominante. E é aí que a arte tem que entrar e estabelecer uma ondulação para isso, a partir daquilo que desloca o fragmento, que é justamente a extensão. Então, por exemplo, hoje uma das formas que talvez seja mais artística no sentido mais amplo é o romance. Obviamente que não qualquer romance, porque tem romance que funciona de uma maneira, né, a partir de uma linguagem muito básica, muito comum, mas o romance, enquanto forma ali, ele é transgressor dessa coisa do fragmento. Né? Então, isso responde um pouco do que significa arte, quer dizer, é uma espécie de... é uma prática humana que está o tempo todo procurando se deslocar, né? E procurando estabelecer, né, deslocamentos e contrapontos, né, às formas que ficam muito dominantes. Então, se o fragmento começa a ficar muito dominante, se essa coisa muito né, rápida e sem muita complexidade começa a ficar dominante, você estabelece extensões. Né? E se a repetição começa a ficar dominante, você começa a estabelecer cortes. Né? Eu acho que isso responde um pouco ao que é arte. Né? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado aí dessa reflexão. Claro que a questão fica em aberto, né? Tem mais contribuições. Eu tenho, como eu falei aqui, eu tenho mais de 300 livros que falam sobre isso. Seria impossível fazer um vídeo curto aqui resumindo tudo isso, mas eu acho que isso faz um roteiro interessante e pondera questões aqui nucleares para esse debate. Tá? Então é isso, espero que vocês tenham gostado. E aí, se vocês puderem, respondam aí as perguntas, né, que a gente deixou aqui no vídeo passado.
depois dessa reflexão toda aqui, se vocês continuam concordando com as respostas que vocês deram depois do vídeo anterior, tá? E a gente vai debatendo mais esse assunto, tá bom, pessoal? Então é isso, a gente se vê nos próximos vídeos. Grande abraço, fui!